Chegando agora ao final da nossa aula sobre introdução às lesões torácicas fundamentais, vamos discutir alguns casos de radiografias para que a gente aplique o nosso método de localização e determinação das lesões torácicas fundamentais. Então temos aqui o primeiro caso, é um paciente com tosse e febre há 4 dias, apresentando escarro amarelado, com estertores finos no pulmão direito durante a ausculta. Aqui está a radiografia do paciente, a radiografia de frente, radiografia em perfil. Eu omiti de propósito os dados referentes à identificação e a data do paciente, mas lembrando que eles sempre têm que ser avaliados. E agora então nós podemos proceder à avaliação da radiografia. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as partes moles. Elas estão simétricas, nenhuma alteração importante. Vejam que existe uma definição bem definida dos planos musculares e dos planos adiposos e intermusculares, tecido subcutâneo, avaliação dos ossos, então clavículas, os arcos costais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Então veja que a inspiração está adequada, não existe uma rotação. A gente vê muito bem as vértebras iniciais, as primeiras vértebras dorsais, depois a gente observa que a coluna está atrás do coração, mas sem detalhes, então tecnicamente o exame está bom. Depois vamos avaliar então a bolha gástrica, está aqui presente com nível líquido no seu interior, bolha gástrica com nível líquido, indicando que a radiografia foi feita com o paciente em ortostase. Depois nós vamos observar a cúpula frênica direita, observe toda a sua extensão, menos nessa região onde ela está em contato com o coração, isso é normal. Cúpula frênica esquerda em toda a sua extensão. Na radiografia em perfil, a cúpula frênica direita, lembrando que é aquela que vai da parede anterior até a parede posterior, então vejo toda a extensão, essa é a cúpula frênica direita. A cúpula frênica esquerda é essa que para aqui na altura do coração. Por quê? Porque aqui o coração, que é uma estrutura com densidade de partes moles, repousa sobre a cúpula frênica esquerda, que também é uma estrutura com densidade de partes moles, e portanto eu não tenho diferença entre essas estruturas. Não tenho contraste, que é diferença de densidade entre as estruturas para identificá-las. Tá certo? Isso é o que a gente chama então de sinal da silhueta. Certo? Então, continuando agora a nossa interpretação, seios costofrênicos, seio costofrênico direito, seio costofrênico esquerdo, preenchido por densidade semelhante à do pulmão. Esses seios costofrênicos apresentam ângulos agudos, ó, ângulo agudo, aqui anterior, posterior. Os hilos pulmonares eu consigo ver que são estruturas mais densas, aqui no terço médio dos hemitórax, mas eles não são bem definidos como deve ser, então eles correspondem à confluência dos vasos, então nunca devem ser estruturas muito bem definidas, os hilos. Depois vou observar o mediastino, então à direita, contorno cardíaco direito, formado pelo átrio direito, contorno cardíaco esquerdo, formado principalmente pelo ventrículo esquerdo, e numa porção pequena aqui da sua porção anterior, pelo átrio esquerdo, aqui ventrículo esquerdo. Depois eu tenho aqui o arco aórtico. Aqui eu vejo a aorta descendente descendo atrás do coração. A aorta descendente é uma estrutura posterior. Não identifico a aorta ascendente. Por quê? Porque ela é uma estrutura que está localizada no mediastino e também não apresenta diferença de densidade suficiente para ser identificada. Eu vejo bem aqui o arco aórtico, a aorta descendente, porque essas estruturas estão em contato com o pulmão esquerdo. Veja aqui o contorno cardíaco, aliás, o contorno mediastinal direito, que é formado pela veia cava superior. Aqui consigo ver bem a traqueia. Por que eu consigo ver a traqueia e os brônquios fontes? Porque são estruturas, é um tubo preenchido por gás, que está em contato com estruturas de partes moles do mediastino, e é por isso que eu tenho contraste suficiente para identificar a traqueia. A traqueia está posicionada próxima da linha mediana, sobre a coluna, então aspecto normal, os brônquios fontes normais. Por fim, vou olhar então a densidade pulmonar e começo a comparar um lado com o outro. Veja aqui a porção supraclavicular dos pulmões, comparo com o outro lado, densidade semelhante,
aqui a densidade semelhante. De cá eu já começo a ver uma alteração, a densidade desse campo pulmonar direito está maior do que do lado de cá. Depois vamos identificar a localização no perfil para confirmar que realmente está no pulmão. E aqui no terço inferior, um lado está semelhante ao outro, exceto na porção que está preenchida pelo coração, mas que a gente sabe que corresponde ao coração. Então, essa área de maior densidade, para confirmar que ela está localizada sobre o pulmão, como parece na radiografia de frente, eu tenho que confirmar essa localização no perfil e eu consigo então localizar. Então, está se projetando sobre o pulmão direito na radiografia de frente, na radiografia em perfil também sobre o pulmão, que nesse caso só pode ser pelo direito, porque direito ou esquerdo eu vou observar na radiografia de frente, não é na de perfil. Então, uma lesão que está localizada, o primeiro parâmetro que eu tenho que observar é localização. Localização, então, pulmão. Depois vamos ver a densidade. Então, a densidade é semelhante aqui do coração, do fígado, da musculatura. Então, densidade de partes moles. Densidade de partes moles. E aí eu vou passar, então, para os limites. Se eu olhar aqui na radiografia de frente, limites mal definidos. Se eu der uma caneta aqui, vai ser difícil de identificar. Na radiografia de perfil, eu identifico que parte desses limites são bem definidos, não é? Se vocês olharem aqui e aqui, esses limites são bem definidos. E se nós lembrarmos, então, que estruturas anatômicas estão aqui, nós vamos entender por que esses limites são bem definidos. Lembrem, o que é que tem essa configuração, ó, que vem daqui até aqui e daqui até aqui. Lembraram? Isso aqui é justamente esse limite bem definido, é o limite que lembra o quê? Das cisuras, cisura oblíqua e cisura horizontal ou pequena cisura. E aí nós vamos entender por que essa alteração, essa área de maior densidade apresenta limites bem definidos com essa característica. Por quê? Porque ela está em contato com a cisura oblíqua e com a pequena cisura. Qual é a estrutura? Que parte do pulmão corresponde, então, à localização dessa lesão? Só pode ser o quê? O lobo superior, não é? Por quê? Porque essa alteração, essa lesão está localizada acima da pequena cisura e anteriormente à cisura oblíqua. Lembra que posteriormente à cisura oblíqua eu vou ter o lobo inferior e inferiormente à pequena cisura ou cisura horizontal vou ter o lobo médio. Então aqui eu tenho uma lesão com densidade aumentada, que tem limites, densidade de partes moles, né? Limites bem definidos pelas cisuras, limites mal definidos longe das cisuras. E é uma lesão que, vocês observarem, não altera o volume pulmonar. Então não existe nenhum sinal de alteração do volume pulmonar. Não tem redução dos espaços intercostais ou aumento dos espaços intercostais, desvio das estruturas mediastinais, elevação da cúpula frênica, elevação das cisuras ou retração das cisuras, nenhum sinal de alteração de volume. Então, nesse caso, eu vou ter, então, os 4 parâmetros que eu tenho que observar é uma lesão que está localizada no pulmão, especificamente no lobo superior do pulmão direito, com densidade de partes moles, limites bem definidos próximo das cisuras, mal definidos longe das cisuras e que não altera o volume pulmonar. Que tipo de lesão fundamental tem essas características? É a consolidação, que nós vamos ver em outra aula, vocês vão ver com mais detalhes. Mas está aqui, só para vocês, aqui, confirmando aquilo que nós já falamos. Né? E a descrição, então, é uma oposidade com densidade de partes moles, limites imprecisos, aqui o que é importante daqueles parâmetros para a gente observar, então, limites imprecisos, exceto junto às cisuras horizontal e oblíqua, obliterando, quer dizer, apagando os vasos pulmonares, isso também é importante, e sem perda volumétrica. Localização, segmentos anterior e posterior do lobo superior do pulmão direito, e a lesão fundamental, consolidação. Então, vocês vão ver numa aula que está especificamente sobre isso, mas só para lembrar para vocês, consolidação é uma alteração que, do ponto de vista anatomopatológico, corresponde ao preenchimento dos alvéolos por material que não seja gás, né? Então, esse material pode ser um transudato, pode ser um exudato, pode ser sangue, pode ser conteúdo gástrico, por exemplo, no caso de uma aspiração, pode ser conteúdo exógeno, no caso também de uma aspiração, como, por exemplo, gasolina, por exemplo, se o paciente vai
Pode aspirar qualquer fluido, gordura, gasolina, qualquer outro fluido, pode preencher os alvéolos, né? E aí o que, que acontece? Esses alvéolos vão paulatinamente sendo preenchidos, o conteúdo gasoso vai sendo substituído por um conteúdo com densidade de partes moles, mas eu não tenho uma alteração do volume dos alvéolos, tá certo? Simplesmente sai o gás, entra um outro fluido. Então eu não tenho alteração do volume. É por isso que eu não tenho alteração volumétrica nas consolidações. E à medida que isso vai progredindo, até que os alvéolos fiquem completamente preenchidos por esse fluido anormal ou por células, também pode ser preenchido por células, como por exemplo no caso de tumores, adenocarcinoma pode acontecer isso, linfoma também pode acontecer, e aí eu vou ter esse aspecto de alvéolos preenchidos, com o gás substituído por outro conteúdo com densidade aumentada, mas eu não tenho variação do volume. É isso que caracteriza então uma consolidação. Bem, aqui nós vemos então um outro caso, uma radiografia de tórax, de perfil, radiografia de frente. Os dados do paciente estão omitidos de maneira proposital, mas só para lembrar que sempre tem que procurar esses dados. E aí então podemos passar tecnicamente a radiografia está adequada, né? Não existe rotação, a inspiração está adequada, a penetração também. E começamos a olhar as partes moles, então nós temos alguns dados estão escritos, então a gente vê o contorno das mamas, então provavelmente uma paciente do sexo feminino, apresentando um diagnóstico diferencial, que seria um paciente do sexo masculino com mamas volumosas, né, ginecomastia, seria um diagnóstico menos provável, mas um diagnóstico que também é possível. É sempre importante lembrar dos diagnósticos diferenciais. E depois passamos a olhar então arcabouço ósseo, né? O que, que nós podemos observar é que aqui na projeção do externo, ó, vejam aqui e aqui, eu vejo um material com densidade maior que a do osso, então não é um material presente naturalmente no corpo, isso aqui na verdade são fios metálicos, isso me diz que esse paciente ou essa paciente foi submetido a uma esternotomia, então uma cirurgia torácica, onde houve uma secção do externo, e posteriormente, para fixar essa abertura do externo, nós vamos usar então fios metálicos, então a gente tem fios metálicos para esternotomia, né? Então isso faz parte da avaliação da parede torácica. Então vejam informações que a gente não tem dados aí da história do paciente, mas a gente consegue retirar. Então provavelmente um paciente do sexo feminino, uma paciente que já foi submetida a uma cirurgia torácica, né? A gente tem certeza disso pelo externo. Também dá para inferir dados de idade do paciente. Então, essa paciente já tem uns pequenos biquinhos aqui na parede dos ossos, né? Isso aqui a gente chama de osteófitos. Então, isso vai me dizer que é uma paciente com idade já mais avançada. À medida que a gente for, vamos ver outras alterações depois para frente. Então, agora continuando a nossa anamnese, olhamos partes moles, arcabouço ósseo. Vamos observar agora, então, a bolha gástrica. Então, a bolha gástrica está aqui, à esquerda da linha mediana, localização normal, tem nível líquido, me indica que a radiografia foi feita com o paciente de pé. Aqui na radiografia em perfil, bolha gástrica, nível líquido. Tá, seios costofrênicos, de cúpulas frênicas, aliás. Então eu vejo muito bem a cúpula frênica direita, com seu aspecto característico. Já do lado esquerdo, eu tenho dificuldade de observar a cúpula frênica esquerda. Na radiografia em perfil, eu vejo a cúpula frênica direita em toda a sua extensão, mas novamente tenho dificuldade de identificar a cúpula frênica esquerda. O que será que está acontecendo, né? Vamos continuar a nossa análise, guardem isso aí que a gente está com dificuldade de ver a cúpula frênica esquerda. Vamos olhar agora o seio costofrênico direito, com aspecto normal, agudo, preenchido por parênquima pulmonar. Do lado esquerdo, o que, que acontece? Eu não tenho meu seio costofrênico, ele não tem aquele aspecto agudo, na verdade ele tem um aspecto obtuso, está preenchido com conteúdo com densidade de partes moles. E vão guardando isso. Aqui posteriormente também seio costofrênico posterior aqui preenchido por conteúdo com densidade de partes moles, não consigo ver a cúpula frênica. Vamos continuar. A análise, nossa análise então, agora vê os hilos pulmonares, os vasos estão convergindo,
mas o direito tá mais difícil de observar, porque eu vejo que a veia cava superior aqui também está alargada, que é o que dá o contorno direito aqui do mediastino, uma veia cava aumentada, não é? Eu vejo que o coração, olha, o coração está ocupando praticamente todo o diâmetro transverso do coração é maior que o diâmetro do hemitórax esquerdo, então eu tenho um aumento desse volume cardíaco, né? Quando eu olho aqui em perfil também, o volume cardíaco aumentado. Vou continuando a minha avaliação do mediastino, então eu vejo que ele está alargado aqui superiormente, eu já falei que é a veia cava superior. Aqui eu vejo a aorta, o arco aórtico, né? Então o arco aórtico está também discretamente ectasiado, e eu vejo que parece que tem uma linha branca nesse arco aórtico. O que seria essa linha branca? Então, se vocês lembrarem, uma das alterações que a gente pode ter na parede dos vasos, principalmente em pacientes mais idosos, é a deposição de cálcio em placas de gordura que vão se formando aqui. Não são normais, mas que são comuns com o passar da idade, que a gente chama de placas de ateroma. Então, nessas placas de ateroma são placas de gordura, onde pode haver deposição de sais de cálcio e por isso essas placas vão ficar calcificadas, que é isso que eu estou vendo aqui nessa região. Uma placa de ateroma calcificada no arco aórtico. Eu acompanho então a aorta descendente, eu vejo apenas parcialmente aqui, a aorta descendente, vejo o contorno cardíaco, aqui o tronco da artéria pulmonar não está abaulado, o átrio, o ventrículo esquerdo, vejo o contorno, apenas parcialmente na porção inferior eu não consigo perceber. Aqui na radiografia em perfil eu vejo aqui a aorta descendente, o arco aórtico e a aorta descendente. Por que eu consigo ver bem nesse paciente? É um paciente mais idoso, esses vasos tendem a ter uma ectasia, ficarem mais alongados e aí aumenta a área de contato com o pulmão, por isso que em pacientes idosos geralmente a aorta, o arco aórtico e a aorta descendente são mais facilmente visíveis. E quando eu vou olhar então o parênquima pulmonar, eu observo que não existe uma alteração importante aqui do volume dos dois hemitórax, mas se observar no terço inferior, o volume do pulmão esquerdo parece estar reduzido, embora o volume total do hemitórax não esteja reduzido. E aqui eu começo a observar então outras alterações. Aqui na projeção da cisura oblíqua eu vejo que está um pouquinho mais densa. Isso por quê? Provavelmente porque a gente tem líquido aqui nessa cisura oblíqua. Veja o aspecto, ela viria daqui até aqui, mas nessa região eu começo a observar que ela está mais alargada. Isso provavelmente porque tem líquido. E aí eu começo a ver as outras alterações. Vejo que aqui na projeção eu sei que não é do hemitórax direito, porque o hemitórax direito é onde está o diafragma, aqui está normal, mas onde seria o hemitórax esquerdo eu vejo o aspecto aqui de menisco, nessa área triangular aqui mais densa. Na radiografia de frente, eu vejo que tem aquele aspecto em parábola, não é? Então eu vejo que tem uma lesão com densidade de partes moles, ocupando aqui o seio costofrênico, com aspecto superior em parábola, ou aqui em menisco, que a gente já viu que isso é muito sugestivo de derrame pleural. Derrame pleural que é uma lesão localizada no espaço pleural. Então, densidade, partes moles, limites, tá bem definidos nesse caso, o seu limite superior e tipo parábola. Nós observamos também que tem o que a gente chama de sinal da silhueta, é por isso que eu não consigo ver o diafragma. O diafragma é uma estrutura com densidade de partes moles. O derrame pleural também tem densidade de partes moles, é por isso que eu não consigo observar. Também não consigo ver bem a porção inferior do contorno cardíaco, porque está em contato com esse derrame pleural e também tem densidade de partes moles. Então, aqui o sinal da silhueta, e a gente vê que a distribuição dessa alteração corresponde ao espaço pleural. Então, está em contato com o coração, está em contato com o diafragma, está obliterando o seio costofrênico esquerdo. Então, tudo isso fala a favor de uma lesão no espaço pleural. Então, até agora a gente tem lesão com densidade de partes moles localizada no espaço pleural e com limites bem definidos do tipo parábola de Damoiseau. Então, tipo parábola ou aqui tipo menisco, tá? Essa área triangular aqui seria a metade de uma parábola, né? Então, além disso, esse achado que sugere líquido intercisural, na cisura, que a gente também é espaço pleural, né?
Tudo isso, então, nos leva a diagnóstico de um derrame pleural. Observe que o volume, vocês vão falar, professor, o volume do pulmão está reduzido. Está reduzido, mas se a gente observar do hemitórax, não. Então, por quê? O que acontece nesse caso? Entra o líquido do derrame pleural, diminui o volume do pulmão. Então, uma coisa compensa a outra e não existe uma alteração importante do volume. Então, esse é um aspecto bastante característico do derrame pleural. Exceto naqueles derrames muito grandes, onde ocupa praticamente todo o hemitórax e continua aumentando, exceto nesses casos, nós não vamos ter derrame pleural levando a aumento volumétrico daquele hemitórax. Tá? Na verdade, na maioria das vezes, nós vamos ter aumento do líquido no espaço pleural, redução do pulmão para compensar e o volume do hemitórax permanece praticamente inalterado. Então, aqui de novo, então, diafragma direito, bem definido, diafragma esquerdo não está definido porque ele está em contato com o derrame pleural, que tem densidade de partes moles, diafragma também tem densidade de partes moles, sinal da silhueta. E aqui eu vejo a parábola, né, caracterizando então a lesão como um derrame pleural. Como é que seria a descrição disso? Então, preenchimento dos seios costofrênicos esquerdos e também do anterior e do posterior, do hemitórax esquerdo, por conteúdo com densidade de partes moles. Então, partes moles apresentando sinal da silhueta e contorno superior tipo parábola. Então, o contorno também é importante, tipo parábola. Apagando o diafragma esquerdo, então sinal da silhueta também, sem alteração do volume do hemitórax esquerdo. Lembra que o pulmão reduziu o volume e essa redução foi em decorrência do aparecimento do derrame pleural, mas não houve alteração do volume total do hemitórax esquerdo. Além disso, existe uma outra lesão, que é a cardiomegalia. O coração também está aumentado, né? Então, a localização, a gente viu que é hemitórax esquerdo, especificamente aonde? No espaço pleural. Então, com todos esses dados, a gente consegue caracterizar que essa lesão fundamental é um derrame pleural. Então, as lesões fundamentais presentes nesse caso são o derrame pleural e um outro achado que é a cardiomegalia, aumento das dimensões do coração. Tem os achados adicionais anormais, que são os fios metálicos de esternografia, né, para cirurgia na toracotomia, onde houve uma secção do externo, é suturado com fios de aço ali, aramezinho, e também a ateromatose aórtica. Aqui um outro caso, caso 3, radiografia de perfil, radiografia de frente. Nós não temos os dados clínicos, mas podemos observar que aparentemente existem as imagens das mamas, então provavelmente paciente do sexo feminino. Depois, a bolha gástrica, talvez seja isso aqui, mas não dá para a gente ter certeza absoluta. Pode ser também gás no intestino. As cúpulas frênicas, eu não consigo definir. Cuidado, isso não são as cúpulas frênicas invertidas, isso aqui é a silhueta da mama, né? Eu não consigo perceber as cúpulas frênicas, também não consigo perceber os seios costofrênicos. Veja que eles não estão aparentes. Esses aqui não são os seios costofrênicos. Eles têm que ser agudos, né? Preenchido por pulmão, não estão aqui os seios costofrênicos. E se eu olhar, nem o coração eu consigo ver. E aí, o que aconteceu? Será que esse paciente tem uma acardia? Não, não é nada disso. Então, o coração está aqui, nós só não estamos conseguindo vê-los. E se observar, existem essas opacidades dos dois lados, nos dois hemitórax, né? Tem ocupando então essas opacidades com densidade de partes moles, ocupando os terços inferiores dos dois hemitórax. E aí poderia ser pulmão ou poderia ser também espaço pleural, né? Como é que eu vou definir isso? Então vamos tentar ver as características dessas opacidades. Então, essas opacidades, eu não consigo ver o contorno cardíaco, por quê? Porque essas opacidades com densidade de partes moles, isso quer me dizer que elas estão em contato com o coração. Então, eu tenho o sinal da silhueta. Deveria, na verdade, chamar sinal da perda da silhueta, porque eu perdi a silhueta cardíaca. Da mesma forma, eu perdi a silhueta dos diafragmas. Não consigo ver nem em perfil, nem na radiografia de frente, de um lado e de outro. Além disso, a densidade está em contato com a parede torácica, né? Lateral e anterior e posterior também. Então, uma estrutura que vai de anterior a posterior, de lateral a medial, né? Que localização é isso? É pulmão? Seria possível, mas é pouco provável. Por quê? Porque as lesões do pulmão geralmente respeitam os lobos pulmonares. Então, eu teria que ter uma lesão que pegasse tanto
lobo médio à direita, quanto lobo inferior à direita, né, porque vai de anterior a posterior, e do lado esquerdo teria que pegar tanto os segmentos lingulares do lobo superior quanto o lobo inferior, né? Seria extremamente improvável esse aspecto. Então, na verdade, o mais provável é que seja o quê? Um outro tipo de lesão. E aí eu vou olhar então os contornos dessa lesão. Como é que são os contornos? Olha aqui como é que é o contorno, ó. Tipo parábola, ó, de um lado e do outro. Contorno tipo parábola é muito sugestivo de derrame pleural. E aí eu vou olhar por último, o último parâmetro, então eu já vi agora, pela distribuição da lesão, parece que está no espaço pleural, porque aí justifica o contato com as paredes laterais do tórax, o contato com o diafragma, o contato com o coração, dos dois lados principalmente, né? Então, localização, provavelmente espaço pleural, densidade de partes moles, contorno tipo parábola, contorno superior tipo parábola, inferior, lateral, medial, não consigo definir por causa do sinal da silhueta, né? Então, eu tenho perda do contorno, estruturas de mesma densidade em contato, eu tenho perda dos contornos dessas lesões e não, finalmente, eu observo que não tem alteração do volume dos hemitórax. Então, veja a traqueia aqui centrada, as demais estruturas mediastinais centradas, o coração não estou vendo, mas a traqueia está bem centradinha. O volume dos pulmões eles estão reduzidos, mas provavelmente o que provavelmente aconteceu? Aumentou aqui o volume no espaço pleural, reduziu o volume do pulmão, não alterou de maneira significativa o volume dos hemitórax. Isso geralmente é o que acontece em que tipo de lesão fundamental? Acertou quem lembrou do derrame pleural. Então aqui eu tenho provavelmente um derrame pleural bilateral. Certo? Bom, e agora vocês vão me perguntar o que esse retângulo tem a ver com essa história que nós estamos, com esse assunto que nós estamos conversando. Então, na verdade, eu gostaria que vocês olhassem isso aqui, porque isso, na verdade, não é um retângulo, como vocês possam estar pensando. Na verdade, isso aqui são dois quadrados. Agora que eu coloquei o limite de um dos quadrados, a gente consegue perceber que, na verdade, são dois quadrados. Isso é justamente para mostrar o que a gente chama de sinal da silhueta. Então, duas estruturas de mesma densidade, quando estão em contato entre si, eu perco o contorno dessas estruturas. Então aqui é por isso que isso parece ser um retângulo, na verdade são dois quadrados com mesma densidade em contato um com o outro. Isso é o que a gente chama de sinal da silhueta. E é o que nós acabamos de ver no caso aí do derrame pleural bilateral, né? Vamos ver aqui novamente, então, só novamente aquele caso. Então, derrame pleural bilateral, que o aspecto de parábola, né, contorno superior, densidade de partes moles, e por causa do sinal da silhueta que nós acabamos de ver, é que eu não consigo identificar os limites do coração, nem os limites dos diafragmas. Por quê? Porque o derrame pleural apresenta densidade de partes moles, essas estruturas também têm densidade de partes moles, e portanto eu não tenho diferença, ou seja, contraste entre essas estruturas. E é por isso que parece que é tudo uma coisa só. Mas o diafragma e o coração continuam presentes, eu só não consigo identificá-los na radiografia simples, por causa do sinal da silhueta. Que, na minha opinião, já disse uma vez, vou dizer de novo, deveria se chamar sinal da perda da silhueta. Mas o nome oficial é sinal da silhueta. Então, a descrição nesse caso seria o quê? Uma opacidade com limites tipo parábola e densidade de partes moles preenchendo os seios costofrênicos. Existe sinal da silhueta apagando os contornos dos diafragmas e do coração. Os limites dos pulmões estão reduzidos, mas não o volume dos hemitórax. A localização, então, espaço pleural bilateral. Qual é a lesão fundamental? Derrame pleural, nesse caso, bilateral. Um outro caso agora, nós só temos a radiografia de frente. Olhando então densidade de partes moles, novamente a gente vê o que parece ser o contorno mamário, né? Sugerindo que seja uma paciente do sexo feminino ou um homem com ginecomastia. Olhando os ossos, a gente não consegue perceber nenhuma alteração importante. Tecnicamente está tudo ok, não tem rotação, penetração está adequada, inspiração também é adequada. Bolha gástrica
talvez aqui, discreta, mas também difícil de perceber. Aqui o que nós temos é gás